Pessoal, vamos voltar para nosso bate-papo. São 15h43, passou um pouquinho do nosso tempo, inclusive. Vamos lá, vamos voltar. Temos muito conteúdo para tratar ainda, tá? Pessoal, vamos lá. Ó, eu esqueci de passar esse slide aqui para vocês, só queria finalizar com ele. Lembram que eu falei do que o conselho não pode ser, aquelas frases que o conselheiro fala, que a gente ouve de conselheiro, não só de conselheiro, mas também de integrantes da rede. E que a gente tem que ressignificar essas frases. Este é o Conselho Tutelar à luz do paradigma da proteção integral. É um órgão proativo, né? Proativo, órgão que atua com prevenção, atua não esperando a violação de direitos, atua com a situação de ameaça de direitos, atua com a construção dos protocolos locais, com o fortalecimento das políticas públicas. Órgão resolutivo, gente. Isso é o que está lá no CONANDA. Vocês viram, né? O Conselho Tutelar tem que atuar para resolver de forma efetiva e definitiva os casos. O órgão aglutinador e catalisador da rede de proteção. Gente, o Conselho, atenção, gente, o Conselho foi criado para ser a cola da rede de proteção. Por isso que a gente sugere, inclusive, que o Conselho esteja vinculado ao gabinete do prefeito, administrativamente, e não à Secretaria de Assistência Social ou à Secretaria de Educação, tá? É ilegal estar lá? Não, não é ilegal, tá? Mas a gente sugere, recomenda que seja o gabinete do prefeito, por quê? Porque o Conselho vai transitar entre todas essas políticas públicas. Vai transitar na assistência, na educação, na saúde, na profissionalização, na cultura, no lazer, na primeira infância. Atenção, gente, biênio da primeira infância. O que o Conselho está fazendo com relação à primeira infância? Biênio da primeira infância. Direito de brincar. Todos os estudos mostram que de 0 a 3 anos, o mais importante para a criança é ser estimulada para construir as suas sinapses neurais. Direito de brincar. É direito da criança e adolescente. O que o Conselho está fazendo com relação a isso? A cola, gente, justamente por isso, porque assim, as políticas, como a gente falou de manhã, são setorizadas, não são? E aí a educação até consegue conversar com a educação. A saúde conversa com a saúde. O CRAS tem lá referência contra referência com o CREAS e assim por diante. Mas a gente não tem nenhum órgão responsável que tenha essa vocação de poder linkar saúde com educação, assistência com a saúde, saúde com a cultura, educação com o Ministério Público e assim por diante. Este órgão é o Conselho Tutelar. Este é o órgão que aglutina e catalisa a rede de proteção. Por isso que eu chamo de a cola. O Conselho Tutelar é a cola da rede de proteção. Vocês têm que puxar a rede para trabalhar. Não é fácil, vocês vão fazer reunião com 2, 3 pessoas, mas vocês vão fazer reunião e eu garanto que o processo, primeiro, o processo de rede, o trabalho em rede é um processo lento, difícil, mas é possível, tá? Nós temos vários e vários municípios que têm uma rede muito fortalecida e fortalecida graças ao trabalho também do Conselho Tutelar, tá? E existe, gente, técnica, né, metodologia para fazer trabalho em rede, já falei isso para vocês. Um órgão que conhece e trabalha junto com as políticas públicas, não é contra as políticas públicas, é junto com as políticas públicas. Órgão colegiado, não preciso falar de novo, incluir aqui, gente, uma novidade, né? Órgão laico. Atenção, gente, Conselho Tutelar é um órgão laico. Não existe medida de proteção de encaminhamento para a igreja. Eu estou falando porque já aconteceu. O conselheiro, não, mas veja bem, eu vou botar ele lá na minha igreja. Opa! Lá, enquanto cidadão, você acredita no que você quiser, a religião que você tiver, ou se não tem, não importa, qualquer religião. Mas enquanto conselheiro tutelar, você faz parte de um órgão laico. Ou seja, você não pode confundir a sua atuação pública com a sua religião. E o órgão autônomo mais responsável, gente. Vamos falar um pouquinho sobre a autonomia depois, tá? Eu botei aqui o LIMP, não é porque eu esqueci de limpar, tá? LIMP são os princípios da administração pública, previstos no artigo 37 da Constituição Federal.
Esses princípios vinculam e orientam a atuação de todo mundo. Não é só do Conselho Tutelar, é da PM, é do Ministério Público, é do prefeito. Esses são os princípios da administração pública. E é bem fácil de gravar porque é o LIMP. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Tá? Vamos depois discutir um pouquinho cada um deles, mas lembrem dos princípios da administração pública. Tá? Gente, já falamos que a política de atendimento à criança e adolescente é um fluxo direcionado à municipalização. Então, vocês têm que conhecer o estatuto, vocês têm que conhecer as resoluções do CONANDA e vocês têm que conhecer a lei municipal, o edital, né, que iniciou o processo de escolha de vocês e eventuais resoluções do CMDCA do município de vocês. Tem que conhecer, tá? Autonomia do conselho, gente. O que significa? Não vou aprofundar porque o Enio já trabalhou isso com vocês, tá? Autonomia significa que, para o cumprimento das suas atribuições, vocês não necessitam da autorização de outros agentes, autoridades ou órgãos públicos. Significa que vocês não estão subordinados ao executivo, ao legislativo, ao judiciário, ao MP. Significa que, nas matérias de sua competência, quando delibera, toma as suas decisões nos limites da lei. Atenção, gente. O colegiado não está acima da lei. Qualquer decisão do colegiado deve ter como fundamento a legislação. Né? Porque eu já vi conselho tutelar se reunindo no colegiado. Ah, não, agora o conselho tutelar decidiu no seu colegiado que não vai atender mais adolescente em conflito com a lei. Opa! Aí é fácil, né? Ah, não vou mais atender, eu, promotor, não vou mais atender nenhum caso. Bom, então tá, vou ficar sentado lá sem fazer nada. Né? Só vou atender os casos que eu acho fácil. O conselho atende adolescente em conflito com a lei. Não é atende de qualquer jeito, não é faz tudo. Mas se tiver uma situação de vulnerabilidade, que o conselho tem que zelar pelo direito daquela criança, aliás, daquele adolescente que cometeu ato infracional, sim, o conselho atende adolescente que cometeu ato infracional. Tá? Mas, então, nos limites da lei, vocês não estão sujeitos à interferência externa. Tá? Diferente de outros servidores públicos, tá? Quando vocês tomam as suas decisões em colegiado, a decisão é soberana do Conselho Tutelar. Tá? Ela pode ser revista apenas pelo Poder Judiciário. Tá? Agora, a autonomia, tá, significa também que vocês estão vinculados de forma administrativa ao Poder Executivo Municipal. Não é subordinado, mas é vinculado. Tá? Administrativamente, porque alguém precisa pagar o salário de vocês. Tá? Ou é a prefeitura, ou é o governo do estado, ou o governo federal. No caso, a decisão do estatuto foi vinculá-los ao Executivo Municipal. Tá? E isso significa, então, como vocês são um órgão público, que vocês prestam conta dos seus atos, em relação à frequência, atividades desenvolvidas e conduta pessoal ou profissional. Tá? Atenção, gente, vocês são servidores públicos. Servidores públicos especiais. Não é qualquer servidor público, vocês não devem dever de hierarquia para o prefeito municipal, por exemplo, né, na sua atividade finalística. O policial militar, a gente estava falando agora, né, o Daniel e o Thiago estavam aqui, eles têm um POP, procedimento operacional padrão. Veio lá do comando que tem que fazer, eles têm que fazer. Ah, mas eu não concordo. Tem que fazer. O conselho, na sua atuação finalística, tem atribuição. Ele pode decidir. O prefeito não pode determinar, vocês vão aplicar esta medida de proteção, ou o promotor, vocês vão aplicar esta medida de proteção. O colegiado delibera, tá, nos limites da lei. Mas presta conta dos seus atos, tá, como qualquer outro servidor público. Responde, sim, tá, ao regime administrativo e disciplinar previsto na lei municipal que criou o órgão. Por isso que vocês têm que conhecer a lei municipal que criou o conselho de vocês. E se não tem lá na lei, que tem que atualizar, então, o que o CONANDA fala? Que vocês vão responder de acordo com o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais. Tá? Respondem na esfera civil, respondem na esfera criminal. Então, vocês são considerados servidores públicos, funcionários públicos para a esfera criminal, para cometimento de peculato, corrupção, enfim. E por improbidade administrativa, porque vocês são considerados agentes públicos. Diga.
Então, aí a questão do agente honorífico, tá, gente? Aí é uma discussão assim, qual é... É uma discussão de direito administrativo muito complexa, tá? Eu entendo que desde 2012, entendo que desde 2012 não existe mais a categoria de agente honorífico para o Conselho Tutelar, tá? Porque agente honorífico é algo que, assim, é um cargo específico, pontual, enfim, uma honraria, né, que é concedida a uma pessoa. O Conselheiro Tutelar não faz isso. O Conselheiro Tutelar tem remuneração, tem que prestar contas, é um servidor. Eu entendo que o Conselheiro Tutelar é um servidor público lato sensu. O que significa lato sensu? Que faz parte da administração pública, mas que não é um servidor público como qualquer outro, porque vocês não têm que dever de hierarquia e obediência dentro da administração municipal. Tá? Mas são servidores públicos porque respondem se cometerem alguma infração disciplinar, por exemplo. Tá? Isso. Assim, gente, adolescente em conflito com a lei, tá? Ela pergunta sobre adolescente em conflito com a lei, qual é a função do Conselho Tutelar, que é uma questão bem importante, eu vou falar bem rapidinho, porque a Neylen vai falar sobre isso também na live de semana que vem, no dia 18, tá? Vejam, medida socioeducativa, quem aplica é o Poder Judiciário, o Ministério, a partir de uma representação do MP, tá? Não é o Conselho que aplica a medida socioeducativa. Agora, a medida socioeducativa é advertência, reparação do dano, PSC, LA, semi-liberdade e internação. É uma dessas aí. Isso é feito nesse processo. Agora, a medida socioeducativa, ela vai resolver aquela questão pontual. Esse adolescente, ele é muito mais do que o ato infracional. Ele é muito mais do que o ato infracional. Assim, ó, 99% dos casos, Neylen está aqui, Fabíola, trabalharam Márcia, dentro do sistema socioeducativo. Tá? Esses adolescentes que caem lá no socioeducativo, sobretudo no meio fechado, têm uma série de violações de direitos pretéritas que levaram eles ao cometimento, ao envolvimento com a criminalidade, com o ato infracional. Não significa passar a mão na cabeça, significa a gente reconhecer a responsabilidade do adolescente, por isso que ele está respondendo, ele pode ser apreendido, internado, se for o caso, mas reconhecer a corresponsabilidade nossa, enquanto sistema de garantias, que não conseguimos prevenir aquela situação. Porque esse adolescente ele não nasceu traficando drogas. Ele não nasceu com uma arma na mão. Então, nós vamos ver que esses meninos, 90% estão em evasão escolar. O que o Conselho pode fazer? Garantir que esse adolescente, quando saia da unidade socioeducativa, no caso, que ele esteja matriculado na escola, que ele frequente a escola, porque muitas vezes a escola não quer esse menino lá. Tá? Então, as medidas protetivas, sim, o Conselho tem que aplicar. Tá? Socioeducativa é com o MP e com o Judiciário. Protetivas, junto com o CREAS, lá, que é quem executa a medida de meio aberto, é que vocês vão aplicar as protetivas. Tá? Gente, bem rapidinho, alguns destaques, tá? Alguns destaques da 170 do Conanda. Primeira delas, aliás, leiam a 170 do Conanda, a questão de estrutura física do Conselho Tutelar. Quantas salas, computador, está lá na 170. Tá? Meu conselho não tem aquilo, vamos sentar com o município e negociar uma saída para qualificar a estrutura física do Conselho Tutelar. Tá? Gente, regimento interno. Regimento interno. Todos os conselhos têm que ter um regimento interno preparado e aprovado. Todos os conselhos têm atualizado? Todos têm? Então, podem voltar para os seus municípios depois de amanhã e começar a trabalhar no regimento interno. Tá? Quem aprova o regimento é o próprio Conselho Tutelar. Tá? Porque surgiu uma outra capacitação, a gente encaminhou para o CMDCA e eles não aprovaram. Olha o que diz a 170 do Conanda. O Conselho aprova, ele aprecia e manda propostas. Mas quem delibera, quem aprova o regimento é o próprio Conselho. Então, elaborem o regimento, tá? E encaminhem para o CMDCA com um prazo de 30, 60, 90 dias para sugestões, e aí, depois, estabeleçam este regimento. Aprovado o regimento, olha aqui onde é que tem que estar, ó. Publicado, afixado em local visível na sede do órgão. Quando eu for no conselho de vocês, eu quero saber se vai estar lá no mural o regimento de vocês. Tem que estar. Tá? Não pode estar na gaveta. E encaminhado ao Poder Judiciário MP.
Vocês têm que dar ciência para o MP e para o Judiciário da aprovação do regimento do Conselho Tutelar. Tá? Pessoal, vamos voltar aqui, gente. Tem bastante questão importante que daqui a pouco gera discussão, uma coisa que eu já falei. Tá? Fala, rapidinho. A 170 fala, não está aqui, mas ela fala. Tá? Depois vocês dão uma olhadinha lá na 170, não lembro de cabeça agora, acho que cada um aprova o seu e faz um regimento para todos os conselhos, mas eu não tenho certeza, tá? Confere na 170, tá? Gente, horário de funcionamento e controle de jornada. Qual o horário que o conselho fica aberto? O horário que está estabelecido na lei municipal, tá? Ah, mas não tem na lei municipal, então a gente sugere, a gente recomenda, na verdade, independente disso, que vocês procurem atuar, deixar o conselho aberto no mesmo horário que os órgãos da prefeitura estão abertos, tá? Porque as famílias vão procurar o conselho e muitas vezes vocês vão encaminhar essa família lá para a saúde e ela vai dar com a cara na porta. Então, vamos alinhar a nossa carga horária, nosso horário de atendimento com o horário da prefeitura, tá? Mas o que está lá na lei municipal, vocês têm que ver a lei municipal de vocês, tá? Gente, aqui, ó o parágrafo único, ó. Cabe à legislação local definir a forma de fiscalização do cumprimento do horário de funcionamento do CT e da jornada de trabalho dos seus membros. Conselheiro tutelar bate ponto? Sim, se todo mundo bate ponto no seu município. Tá? Se é só o conselho, a gente pode ter que avaliar se não é uma medida discriminatória do conselho tutelar. Não vão sair daqui falando que agora não precisa mais bater ponto porque os outros, não sei quem, não bate. Se está na lei, cumpram, tá? Se tem um decreto, se tem uma regulamentação, cumpram. Agora, avaliem no seu município se isso está sendo justo com todo mundo. E aí façam a discussão lá no seu município, tá? Não tem como eu, promotor, ou eu, João, ir lá e dizer para vocês para bater ou não bater ponto, tá? Vocês têm que ver o que diz a lei municipal do conselho de vocês e o que está estabelecido lá nas normativas do seu município, tá? Gente, sobre aviso, gente, que é um tema muito, muito, muito polêmico, tá? Respirem, calma. Sobre aviso, gente. Antes de falar sobre aviso, eu queria dizer para vocês que o Conselho Tutelar não tem presidente. O Conselho Tutelar não tem presidente. O Conselho Tutelar tem, no máximo, um coordenador. Ok? Que é o que vai representar o Conselho em algumas solenidades, que vai poder mandar os ofícios em nome do Conselho e tal. Agora, não é presidente porque o presidente está acima dos demais, né? E todos os conselheiros, são submetidos à mesma carga horária, vedado qualquer tratamento desigual. E eu falo isso, gente, porque já aconteceu em município aqui do estado. Eu fui eleito presidente, então agora a minha carga horária vai ser reduzida. É isso, gente. Vocês estão rindo, mas já aconteceu. Então, o conselho não tem presidente, o conselho tem coordenador. Ok? Segundo ponto, tá? Todos são submetidos à mesma carga horária. Aqui, o Conanda fala de plantão ou sobreaviso. Eu queria já que a gente esclarecesse isso, tá? Tecnicamente, juridicamente falando, o conselho não faz plantão, ok? Qual que é a diferença entre plantão e sobreaviso? Plantão, vocês dormem no local e ficam lá de porta aberta atendendo, tipo médico, enfermeiro, tá? Isso é plantão. Alguém aqui dorme lá no conselho no fim de semana? Não, então o conselho não faz plantão, faz sobreaviso, ok? Primeira coisa. Como que funciona o sobreaviso, gente? Sinto informar que não existe uma regra geral, tá? A lei municipal que criou o Conselho Tutelar que vai estabelecer como órgão permanente que o Conselho tem essa escala de sobreaviso. Lá na lei municipal, na minuta de lei municipal que a gente encaminhou para os municípios no começo do ano passado, que foi pelo grupo de trabalho com a CCT, SEDICA, FECAM, todos os outros órgãos, a gente sugeriu duas possibilidades, mas essas possibilidades devem ser vistas lá na lei municipal de vocês. E se não tem,
vocês têm que sentar com a administração, sentar com o CBDCA, podem procurar auxílio aqui da Granfpolis, ou da ANFRE, no caso, quem é da ANFRE, para fazer essa articulação com a prefeitura, porque isso precisa de lei, gente. Atenção, lei, gente. O próprio Conselho Tutelar não pode criar folga de sobreaviso. Tá? O próprio Conselho Tutelar não pode criar esse tipo de coisa. Precisa de lei. Tá? Nesta minuta de lei, a gente sugeriu duas possibilidades. A primeira, vejam, já falei para vocês, não existe 20 horas de trabalho no Conselho e 10 ou 20 de sobreaviso. Não existe. Se está no edital e na lei que é 30 horas no Conselho. Ok? Entendido? Então, quem faz esse negócio de dividir, fazemos um acordo, esqueçam. Inclusive, a gente vai encaminhar para as promotorias, tá, essas situações, porque se está na lei e está no edital que é 30 horas, a remuneração que vocês recebem é para 30 horas. Tá? E se vocês estão trabalhando 20 horas, isso pode, em tese, caracterizar um ato de improbidade administrativa. Tá? Porque vocês estão recebendo para trabalhar 30 horas, mas estão, de fato, atendendo 20. Ok? Agora, ao mesmo tempo, é importante que vocês regularizem essa situação do sobreaviso, porque é justo, muito justo, que vocês recebam algum tipo de compensação pelo sobreaviso. Ok? Como que a gente sugeriu na minuta de lei? Falei para vocês duas possibilidades. A primeira delas, o município pagar um valor a mais, tá, para compensar como se fosse uma hora extra. Esta é uma possibilidade. Muitos municípios vão dizer, mas eu não tenho dinheiro para pagar essa hora extra. Então surge a segunda possibilidade. Tem municípios que estão pagando, tá? Paga um adicional de 10%, 20% a mais, e aí isso vale como a hora extra do Conselho no sobreaviso. A segunda possibilidade é a folga compensatória. Tá? Esta folga compensatória ela deve estar prevista em lei. Tá? E aí, como que a gente sugeriu lá na minuta de lei? Tá? A gente pegou o mesmo regramento que é aplicado para os juízes e para os promotores, que também atuam de sobreaviso, e projetou isso para os conselheiros tutelares. Como que funciona no MP? O MP também tem plantão, tá? Sobreaviso, né? Quarta-feira muda a escala. Temos uma escala que é estabelecida pela administração, e aí quarta-feira muda. Eu vou lá, recebo o celular do plantão, do sobreaviso, e para cada semana que eu fico do sobreaviso, eu ganho um dia de folga. Tá? Ah, mas no meu município, para cada semana de exercício do sobreaviso, a semana inteira, não é por dia, de quarta a quarta, tá? Independentemente de ser acionado ou não, eu, promotor, ganho um dia de folga. Ah, mas no meu município, nós acertamos que em vez de 1 vai ser 2. Não tem problema, gente. Que bom que vocês conseguiram mais direitos, tá? Só cuidem para que isso não prejudique o colegiado, porque senão daqui a pouco é tanta folga que não tem mais como fazer reunião no colegiado, tá? Mas, gente, esta é uma questão que deve ser vista localmente lá no município de vocês. Tá? O sobreaviso... Atenção, gente. O sobreaviso depende da lei municipal. Pode ser essas duas alternativas, tá, que a gente sugeriu para vocês. Mas, atenção. Vou falar isso aí correndo. O sobreaviso não precisa ser feito em dupla. Tá? O que significa isso, gente? No meu município, nós fizemos um acordo e atendemos em dupla. Não tem problema. Pode continuar fazendo. Tá? Mas não há direito subjetivo do conselheiro para exigir da administração que seja feito em dupla. Tá? Ok? Podemos passar adiante sobre o aviso? Beleza, gente. Ó, gente, decisões colegiadas. As decisões do conselho são tomadas por quem? Pelo colegiado, na forma que dispuser o regimento interno. Óbvio, gente, que as medidas de caráter emergencial tomadas durante os sobreavisos, né, não é plantão, serão comunicadas ao colegiado no primeiro dia útil subsequente para ratificação ou retificação. Falei isso para vocês de manhã, lembram? Daqui que eu tirei, tá?
As decisões do conselho são motivadas, tem que justificar, gente, a medida. Tem que justificar. E são comunicadas aos interessados por documento escrito. Nunca vi isso na minha vida. Está lá na 170 do CONANDA. Tem que fazer a comunicação por escrito para os interessados, sem prejuízo do registro lá no CIPIA, né? Tá? Ah, olha aqui, gente. Relatórios trimestrais. Até coloquei aqui para a gente não esquecer, entre parênteses ali, da importância e da utilização obrigatória do CIPIA. Tá? Eu sei que o sistema, falei de manhã, né? O sistema às vezes não é bom, o sistema trava, mas tem que usar o CIPIA. Tá? Ah, mas no meu município a internet não está bem, ainda muito boa, ou não tem computador. Vamos sentar lá no município e avaliar as condições específicas do município e aí trabalhar para qualificar. Conseguir mais computador, melhorar a rede, assim por diante. Mas isso não é desculpa para não usar o CIPIA, ok? O CIPIA é obrigatório, inclusive sob pena de falta funcional para o conselheiro que não usar o CIPIA. Tá? O CIPIA tem que falar com aquela moça ali, ó. Está de preto aqui, ó. Fabíola, ela que vai gerar a senha, mas ela vai, na verdade, vocês vão pedir para ela a senha, ela vai gerar lá e vocês que vão acessar. Porque ela precisa de documentos de vocês para poder gerar a senha. Tá? Então é com essa moça ali que vocês vão falar. E vai ter um módulo só sobre o CIPIA, tá? Não vou aprofundar hoje aqui por isso, tá? Gente, relatórios trimestrais. Qual conselho aqui faz isso? Cumpre o 23, parágrafo único, parágrafo 1º da 170 do CONANDA. Olha a obrigação do CT. O conselho encaminhará relatório trimestral ao CMDCA, ao MP e ao juiz, contendo, não é encaminhamento de caso, tá? Contendo, olha lá, a síntese dos dados referentes ao exercício das suas atribuições, bem como as demandas e deficiências na implantação das políticas públicas, de modo que sejam definidas estratégias e deliberadas providências necessárias para solucionar os problemas existentes. Como que o conselho vai fazer isso se não está usando o CIPIA, gente? Os dados aqui, ó, referentes, número de atendimentos, tipo de atendimento, quais encaminhamentos que foram feitos, onde que houve o problema nesse atendimento, nesse encaminhamento que não foi realizado, sintetizar tudo isso num documento, encaminhar para esses órgãos e trabalhar com esses órgãos para qualificar as políticas públicas. É isso que o 23, parágrafo 1º está dizendo. Eu tenho 9 anos de Ministério Público, já atuei em várias comarcas aqui do Estado, tá? No Oeste, já trabalhei no Sul, já trabalhei no Vale do Itajaí. 9 anos de MP. Se é um relatório trimestral, no mínimo eu deveria ter recebido quantos relatórios em 9 anos? 27, né? 9 vezes 3, é isso? 27. Quantos relatórios eu recebi? Quantos? Nenhum. Nenhum. Que bom que tem conselho que está fazendo. Ou, quem não fez ainda, lembrando que vocês estão completando 3 meses agora em março. Tem que fazer o relatório para encaminhar para esses órgãos, tá? Gente, decisões autoexecutáveis, tá? Vamos avançar um pouquinho, isso aqui eu não preciso falar, lembrando que o que vocês decidirem, isso tem validade, tá? Se a pessoa não concordar, ela tem que procurar o judiciário para revisar, ela não pode simplesmente descumprir sob pena de aplicação da multa do 249, está aqui, 249 do Estatuto, tá? Bom, gente, isso aqui eu não vou aprofundar com vocês, mas é importante que vocês leiam, tá? Os princípios, diretrizes e a cautela no atendimento dos casos. Só vou mencionar aqui para vocês, ó, vai ter também um tema que vai ser aprofundado na semana que vem, a prevalência das medidas que mantenham ou reintegrem a criança ou adolescente na sua família natural ou extensa. Tá? Por isso, a gente elaborou, num outro grupo de trabalho, que trata do acolhimento, o formulário de acolhimento emergencial. A Janice vai trabalhar sobre ele amanhã com vocês. Tá? Esse formulário é para os casos em que o conselho tem que fazer aquele acolhimento emergencial. Tá? Por que a gente pensou isso, gente? Para dar segurança para os conselheiros, sabendo que eles vão preencher aquela informação
e a gente vai, então, esgotar todas as possibilidades lá de manter a criança na sua família, e também para que a gente tenha elementos, o promotor e o juiz tenham elementos para aplicar as medidas necessárias logo em seguida, para, inclusive, manter aquele acolhimento que vocês aplicaram. Tá? Então, usem esse formulário de acolhimento, tá, gente? Amanhã a Janice vai disponibilizar ele para vocês. Olha, gente, que coisa interessante. Dever de fiscalização, gente. Dever de fiscalização. Esse artigo, eu adoro o artigo 90, porque esse artigo aqui é o artigo... Pessoal, vamos lá, que aqui é bem importante, tá? Esse artigo é o artigo que eu gosto de mostrar para quando vem falar que o Conselho só encaminha. Aí eu assim, você leu o 95 do Estatuto? Lê para mim aí o 95 do Estatuto, aí ele vai ler. As entidades governamentais e não governamentais referidas ao artigo 90, que é esse daqui, serão fiscalizadas pelo Judiciário, pelo MP e pelos Conselhos Tutelares. O Conselho fiscaliza unidade de internação socioeducativa. Fiscaliza. E aí eu vou no município lá e pergunto, quantas vezes vocês visitaram o CASEP do seu município? Onde tem, claro. Ah, nunca fomos. Mas tem adolescente lá. Adolescente privado de liberdade. E visitar o acolhimento, vocês já foram? Não, pois é, eu acho que não. Ou fomos lá uma vez, mas não fomos bem recebidos. É função, gente. É função do Conselho fiscalizar. Agora, vamos entender, gente. Atenção, gente. Vamos entender como que se realiza essa fiscalização? Porque se é para chegar lá no abrigo, para tomar cafezinho, não adianta. Isso não é fiscalização. Também chegar lá no abrigo e fazer o Deus nos acuda, né? Chegar virando caixa, apontando o dedo. Olha aqui, isso aqui que absurdo. Também não é fiscalização. O MP e o Judiciário têm também atribuição para fazer essa fiscalização, né? Como é que a gente se organizou? Como que o MP e o Judiciário se organizou para fazer essas fiscalizações? Nós temos hoje resoluções, no caso do Judiciário, do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, e no caso do MP, do CNMP, Conselho Nacional do Ministério Público. Estas resoluções estabelecem a periodicidade de quanto em quanto tempo o promotor e o juiz têm que ir lá no abrigo, lá na unidade socioeducativa, ou lá no atendimento socioeducativo de meio aberto, geralmente os CREAS, ou dos municípios de pequeno porte 1. Olha a política pública, gente. Município de pequeno porte 1, com menos de 20 mil habitantes. Como é que faz? Não tem CREAS. Não tem obrigação de ter CREAS. Tem que saber o que tem que ter. Tem que ter equipe da Proteção Social Especial. Não é o CRAS que atende medida socioeducativa. Ah, mas no meu município não tem. Então a gente vai sentar com a prefeitura, fazer exercício do papel lá de assessoramento do Poder Executivo, construir isso junto com o município, junto com o Ministério Público, junto com, enfim, com quem quer que seja, para garantir esse atendimento. Mas vejam, essas resoluções do CNJ e do CNMP estabelecem a periodicidade e no anexo tem um instrumental, um formulário para que o promotor e o juiz possam fazer uma visita guiada, né? Para que não seja tomar cafezinho, para que não seja só apontar o dedo. O que eu sugiro? Nós não temos, infelizmente, um Conselho Nacional do Conselho Tutelar para fazer esse papel. Tá? Mas o Conselho Tutelar pode estabelecer, a partir dessas resoluções, tá? Pegar, o que eu sugiro para vocês? Peguem esse instrumental do CNJ e do CNMP, que na internet tem, tá? Peguem esses formulários e estabeleçam, lá no regimento do Conselho Tutelar, de quanto em quanto tempo que a gente vai visitar a unidade socioeducativa. Visitar para olhar para o serviço, para a estrutura, e não para o atendimento daquele adolescente. Porque isso vocês podem fazer quando vocês quiserem. Aliás, devem fazer. Né? Mas para olhar para o serviço. De quanto tempo? Olha, o MP, tá? O promotor tem que visitar uma vez por ano o CREAS, a Unidade Socioeducativa de Meio Aberto, o CREAS, onde é o Programa de Atendimento Socioeducativo de Meio Aberto. Uma vez por semestre, o acolhimento familiar ou institucional, uma vez por semestre, e uma vez por trimestre, as unidades de internação e semi-liberdade. Se o MP pode fazer isso, o promotor que geralmente atende vários municípios, atende várias áreas, inclusive, não só a infância, me parece que o Conselho pode fazer mais vezes, com maior periodicidade. Né? Peguem esse documento, esse formulário lá do CNMP,
Adaptem a realidade de vocês. Tá? Ah, isso aqui não interessa perguntar, isso aqui a gente pode perguntar. Vamos acrescentar mais uma pergunta que eu acho importante. O colegiado delibera. Faz o instrumental, faz o formulário e vai fazer a visita com esse formulário na mão. E aí senta lá com o coordenador, porque é isso que eu faço quando eu vou visitar os abrigos. Tá? Eu sento lá com a coordenação e vamos ver. Gente, olha aqui. O alvará sanitário está em dia? Ah, não está em dia. Bom, o que a gente vai fazer para resolver isso, então? Não é sair desesperado falando mal. Não. Não, às vezes, olha, eu já pedi o alvará, mas a vigilância não veio ainda. Bom, então o conselho vai lá e vai articular com a vigilância. Mandar um ofíciozinho, vai lá fazer um contato, fazer uma ligação para a vigilância sanitária, para cobrar que a vigilância faça lá a inspeção que é necessária. Ah, a gente viu aqui, ó, no formulário, que a equipe técnica não está completa. Está faltando um psicólogo, que pediu exoneração e não foi substituído. Bom, então a gente vai lá e vai sentar com a prefeitura, com a Secretaria de Assistência Social, para dizer, olha, senhor secretário, senhora secretária, está faltando um psicólogo aqui no abrigo. De acordo com o quê? Com o que eu acho? Não. De acordo com a tipificação dos serviços assistenciais, de acordo com as orientações técnicas da Resolução 01, 09, CONAN CNAS, e de acordo com a NOB e RH do SUAS. Um monte de sigla, eu estou falando para vocês, né? Está tudo na internet, gente. Tá? Por isso vocês precisam conhecer a política pública. E aí fazer esse diálogo lá, olha, senhor secretário, está faltando psicólogo. Ah, ele vai falar, não, eu estou fazendo concurso já, em 2 meses está resolvido. Ah, beleza, então tá, então a gente vai segurar aqui 2 meses. Ele, não, secretário, não quero contratar, não precisa, eu vou deslocar alguém lá da saúde e vai dividir saúde e assistência. Opa, não pode, dedicação exclusiva. Não resolveu? Aí sim a gente caminha para a MP, olha, promotor, tentamos resolver aqui. Tentamos acionar a secretaria, tentamos discutir lá o orçamento com o município, não tivemos sucesso. Então, agora eu quero que o promotor venha e cobre do município ou por meio de um TAC, ou por meio de uma ação civil pública. Se ele não conseguir convencer o município a assinar o TAC, ele vai ajuizar uma ação civil pública para o juiz determinar que a prefeitura contrate o psicólogo que está faltando. Tá? Mas vejam, gente, essa fiscalização tem que ter metodologia. Não pode ser feita de qualquer jeito. Tá? Então, uma sugestão que eu dou para vocês é que vocês utilizem como base esses instrumentais que já estão produzidos e elaborados pelo CNJ e pelo CNMP. Tá? Voltem para os seus colegiados, anotem aí, e estabeleçam essa periodicidade. Olhem para esses instrumentais e façam essa fiscalização. Olha aqui, ó. O que diz o 34 da 170 do CONANDA? No exercício da atribuição prevista no artigo 95 do ECA, constatando a existência de irregularidade da entidade fiscalizada no programa de atendimento, o CT comunicará o fato ao CMDCA e ao MP. Tá? Essa é a consequência da fiscalização que vocês vão fazer e que vocês vão verificar que há alguma irregularidade. Agora, gente, uma fiscalização construtiva, gente. Lembram que o Conselho não é um órgão beligerante? O Conselho é um órgão que, às vezes, vai ter que, inclusive, apaziguar algumas disputas na rede. O Conselho pode construir, junto com a política pública, a melhoria das condições de atendimento lá naquele abrigo. Tá? Bom, direito de ingresso e trânsito livre, não preciso dizer, né? Surgiu numa reunião, mas o CMDCA não deixa o Conselho participar. Não, o Conselho tem direito a ingressar livremente nas sessões, inclusive a gente sugere que vocês oficiem para o CMDCA solicitando a agenda de reuniões e as pautas de reuniões do CMDCA. É fundamental que pelo menos um conselheiro participe das reuniões do CMDCA. Tá? Participa como, gente? Com direito a voz, mas sem direito a voto. Tá? Quem vota são os conselheiros de direitos. Tá? Preservação da identidade, não preciso falar, né, que vocês têm que cuidar para prestar conta da sua atuação, mas não expor, obviamente, as pessoas que são atendidas, né, inclusive sob pena de responsabilidade. O poder de requisição, gente, o tão falado poder de requisição. Tá? Gente, olha só. O artigo 136, estava falando com o... Esqueci meu amigo de Itapema agora. Maurício. Tá? E ele veio falar do 136, inciso 3, a linha B. Tá? O 136, inciso 3, a linha B, ele foi pensado justamente no bojo do... Tem que ler de cima para baixo, né? Requisitar os serviços e, no caso de descumprimento da requisição, não é de qualquer serviço, não é de qualquer coisa, representar para a autoridade judiciária, não é para a MP.
para a autoridade no descaso de descumprimento de requisição, tá? Não é o caso, a família não adere, não sei o quê. Tá? Agora, veja bem. Olha o que diz o 37 da 170 do CONANDA. As requisições efetuadas pelo CT, as autoridades, órgãos, entidades, administração pública direta e indireta, Poder Legislativo e Executivo Municipal, serão cumpridas de forma gratuita e prioritária, respeitando-se os princípios da razoabilidade e da legalidade. Então, primeiro de tudo, a requisição tem que estar embasada em lei. Tá? Aí eu coloquei aqui, gente, ó, algumas sugestões, algumas dicas do que eu tenho visto com relação ao uso das requisições pelo Conselho Tutelar. Primeiro de tudo, gente, cuidar com a banalização da requisição. A requisição, gente, é um canhão que vocês têm em mãos. Vocês têm um poder que vocês nem imaginam, que se fosse bem executado, vocês não têm ideia a diferença que faria na atividade do Conselho Tutelar e na garantia dos direitos. Agora, obrigado, Fabio. Agora, a gente não pode usar um canhão para matar passarinho. Né? O poder de requisição tem que ser cirúrgico, gente. Que nem assim, ó, cirurgia laser, aqui, ó, pá. Se chega o caso lá no Conselho, eu abro o CIPIA, faço uma reunião no colegiado e faço 15 requisições, o que vai acontecer com essa requisição, gente? O Conselho não consegue acompanhar essas requisições, faz requisições para órgãos de forma desnecessária, faz requisições equivocadas e cai num descrédito. Porque depois vocês não conseguem dar consequência para essas requisições. Então a requisição tem que ser cirúrgica. Tá? Requisitar, então, gente, apenas quando estritamente necessário. Se for necessário, vamos requisitar, mas se for possível, solicitamos antes. Lembra do princípio da desburocratização e da agilização? Para que eu vou requisitar uma coisa que eu, passando a mão no telefone, ligando, registrando, depois que eu liguei, eu resolvo? Olha o princípio da desburocratização do atendimento aqui, gente. Lembrem, a requisição é algo muito sério. E a pessoa que recebe a requisição, ela deve se sentir constrangida em cumprir. Tá? Então, a gente tem que cuidar para não sair requisitando coisas que a gente consegue resolver numa conversa. Lembrando, gente, que a política pública tem que atender espontaneamente os casos. Em regra, não precisaria o Conselho Tutelar requisitar um atendimento psicológico, porque a própria saúde já deveria ter visto lá na UBS que precisa de um atendimento de saúde e fazer o encaminhamento interno. Então vamos usar a requisição com muito cuidado. E quando a gente usar a requisição, porque vai ter vezes que vocês vão ter que usar a requisição, e usem a requisição quando for necessário, temos que acompanhar o resultado, não adianta requisitar e deixar quieto depois. Dar consequência às requisições, gente. Qual é a consequência do descumprimento de uma requisição do Conselho Tutelar? A multa, a incidência da multa prevista no artigo 249 do Estatuto, que é de 3 a 20 salários mínimos. Quem que aplica essa multa? É o juiz. Quem que representa para o juiz? É o próprio Conselho. Representar a autoridade judiciária nos casos com medo de justificar as suas deliberações. Atenção, gente. O juiz vai se preocupar se ele tem ou não tem que aplicar a multa. Ele não vai, tá, resolver o caso para vocês. Tá? Não é função do juiz nesse processo fazer isso. Tá? Porque senão a gente começa a representar, e essa representação acaba virando o quê? Aquelas antigas verificações de ação de risco, né? Não, a representação tem um objetivo único. O secretário de saúde não cumpriu a requisição. Senhor juiz, eu quero que você aplique uma multa de 3 a 20 salários mínimos para ele. E o juiz vai ver se vai aplicar ou não, e ponto. Ele vai apurar esta responsabilidade. Não vai olhar para o atendimento do caso. O Conselho tem que continuar atendendo. Tá? Acompanhando, no caso, quando eu falo atender, é acompanhar. Né? Gente, mas vamos cuidar, né, com a banalização, vamos cuidar com... Porque assim, vejam, quando vocês levam isso para o judiciário, essa pessoa vai ter direito de defesa, né? E aí, se vocês fizerem uma requisição que está fora da legalidade, tá? O juiz vai dar razão para outra pessoa, né? E aí, o que acontece com a requisição de vocês? Não vale nada, descrédito. Então, quando for representar para a autoridade judiciária, no caso de descumprimento de requisição, você tem que ter muita certeza do que vocês estão fazendo.
Você tem que conhecer profundamente a política pública e ter certeza que esta pessoa é a responsável por isso e que ela se omitiu propositalmente. Tá? Fixação, gente, é o princípio da razoabilidade. Fixar o prazo razoável para o cumprimento da requisição. Né? Não preciso dizer isso. Direcionar a requisição para quem, gente? Para o porteiro do CRAS? Para o assistente social do CRES? Não, gente. É o chefe do órgão competente. A requisição é para o coordenador do CRAS, para o coordenador do CRES, para o secretário de assistência social, tá? Não é para o profissional, é para o chefe. Ele tem o dever de exigir dos seus subordinados o cumprimento das requisições do Conselho Tutelar, tá? Agora, gente, mais importante, tá? Requisitar o serviço e não a forma como vai ser executado. Por que eu estou dizendo isso, gente? Porque eu já vi requisição de Conselho Tutelar falando assim, senhor secretário de Saúde, o Conselho Tutelar requisita 10 atendimentos psicológicos para essa criança. Mas, de onde 10? Por que não 5, 3, 2, 20, 50? Quem é que vai dizer se são 5, 10, 20 ou 50? É o psicólogo que está atendendo. Ele tem conhecimento técnico, que está acompanhando o caso e vai dizer, olha, esse menino precisa de um acompanhamento mais longo. Respeitar os espaços decisórios. O Conselho vai requisitar o atendimento psicológico. Ou melhor, uma avaliação psicológica, porque às vezes a gente como leigo, acha que precisa. Mas aí a saúde vai dizer, olha, eu até verifiquei essa questão, mas em vez de fazer o atendimento individual, clínico, eu vou inseri-lo numa oficina aqui que vai ser mais produtiva para ele. Então, a saúde tem essa autonomia também, né? Mas o que é importante? Requisitar o serviço e não a forma como vai ser executado. E mais, lembrar que, gente, a gente tem protocolos. Na saúde, a gente tem que respeitar o CISREG. Na educação, se tem fila de espera transparente, como a gente falou de manhã, né? Com critérios objetivos, nós temos que respeitar esses protocolos. Tá? Não adianta chegar lá e, porque chegou lá no Conselho Tutelar, requisitar a cirurgia de tal coisa para aquela criança. Bom, já tem um sistema. Vocês podem consultar isso no sistema. Nós temos que garantir que essa criança, quando chegar a vez dela, com prioridade, ela vai ser atendida. E mais, se tem fila de espera, 136, inciso 9. Senhor prefeito, quero trabalhar com você aqui porque eu vi que tem fila de espera para cirurgia ortopédica para criança. Vamos sentar junto para construir isso. É o Estado ou é o município responsável? Podemos trabalhar junto. Tá? Não preciso falar da dedicação exclusiva, já falei de manhã, Conselho Tutelar não é bico, Conselho Tutelar não é estágio, tá? Na lei municipal, tá? Na nossa minuta de lei municipal, nós colocamos a possibilidade de uma exceção, que é exatamente a mesma exceção que é aplicável a juiz e promotor, que é, desde que haja compatibilidade de horários, uma função de magistério. Tá? Atenção, gente. Uma função de magistério. Não é assim, eu trabalho de manhã lá no mercado e à tarde no Conselho Tutelar. Uma função de magistério havendo compatibilidade de horários. Tá? Mas isso só se tiver exceção lá na lei municipal. Tem lei, eu sei que tem lei que não tem. Se não tem lei, gente, é dedicação exclusiva. Não pode exercer outra função. Tá? Sob pena, inclusive, de responsabilidade administrativa e afastamento das funções. Gente, remuneração do Conselho Tutelar, que eu sei que é um outro tema que sempre surge em discussão. Falei para o pessoal que estava antes, conversando comigo mais cedo, e disse, e vou repetir para vocês, eu, João, como cidadão e como promotor de justiça, gostaria muito, muito mesmo, que os conselheiros fossem muito, mas muito bem remunerados, reconhecidos pela função valiosíssima, importantíssima que executam, tá? Gostaria muito, mas eu, como cidadão, ou nem como promotor, tenho como determinar pro prefeito, para o município, o valor do salário do conselheiro tutelar. Infelizmente, eu não tenho como determinar isso legalmente. Tá? O que a gente quem define o salário de vocês? É a lei municipal que estabelece, que cria e estabelece as atribuições do Conselho Tutelar. Esta lei municipal é uma lei que sai do Executivo, da Prefeitura, e passa pela Câmara de Vereadores. Tá?
que o Conselho tem que fazer nessas circunstâncias? Sim, a iniciativa é do prefeito, tá? Mas como é uma lei, ela tem que ser aprovada pelo Legislativo, tá? Enfim, mas dá para discutir na Câmara de Vereadores também, tá? A gente está discutindo lá no projeto de lei orgânica nacional, que a gente falou de manhã, que a Grazi vai falar para vocês também, a possibilidade de criar um piso mínimo para todos os conselhos. Mas é uma possibilidade. A realidade hoje, gente, cada município tem a sua lei e cada município estabelece o valor, tá? O que não depende de lei municipal, que você já tem direito, é aquela alteração de 2012 do Estatuto, artigo 134, tá? Essa daqui, independentemente da previsão da legislação municipal, vocês têm direito à cobertura previdenciária, ao gozo de férias, acrescido de 1/3, licença maternidade ou paternidade e o 13º salário. Isso vocês têm direito independentemente do que diz a lei municipal, tá? Que é a previsão do Estatuto da Criança e do Adolescente. Surgiu uma discussão, gente, eu não vou aprofundar agora aqui, sobre o tal do e-social, tá? Gente, o e-social é só o cadastro de declaração da prefeitura. Não é porque a prefeitura cadastrou lá como autônomo que vocês deixaram de ser servidores públicos, tá? É só uma questão burocrática. Quem fez o sistema do e-social esqueceu de colocar conselheiro tutelar como um servidor público, tá? Então tem uma divisão, uma discussão onde que encaixa o conselheiro, se é autônomo, se é servidor público, se não é, na declaração pré-social. Isso não muda nada o vínculo de vocês jurídico com o município. Vocês continuam sendo servidores públicos lato sensu, independentemente do que diz o e-social, tá? O que eu sugiro com relação à questão de remuneração, gente? Que vocês avaliem, junto com o município, tá? Para um mínimo existencial, assim, né? Quanto recebe um servidor de escolaridade semelhante, tá? Que é exigida para o conselheiro tutelar. Ah, no meu conselho é exigido o ensino médio. Quanto ganha na média? Pelo menos para que vocês ganhem isso, no mínimo, porque tem município que paga menos do que a média, tá? Se é ensino superior, a mesma coisa. Agora, tudo isso, gente, é uma discussão política no sentido política administrativa, tá? Política com P maiúsculo, não é político partidária, que deve ser feita lá no município. Infelizmente, nem a FECAM, nem a CCT, nem o Ministério Público, nem ninguém pode chegar lá e determinar, embora eu gostaria de poder, chegar lá e determinar para o prefeito e falar, ó, no mínimo é 3, 4, 5 mil reais. Gostaria de fazer isso, mas legalmente eu não posso. Isso depende da atuação pontual de cada conselho tutelar, tá? Bom, deveres e vedações, também não vou aprofundar, não preciso dizer, né, que vocês precisam manter conduta pública e particular ilibada, zelar pelo conselho tutelar e tudo mais. Residir no município, tá? Condutas vedadas, não preciso dizer que vocês não podem receber a qualquer pretexto, vantagem pessoal de qualquer natureza, né? Propina, corrupção, tá? Exercer atividade, tá? No mesmo horário. Aqui eu queria chamar a atenção, gente, ó. Vamos abrir aqui um parênteses no inciso 3, tá? 2020, nós sabemos que é ano de eleição municipal, né? O Conselho Tutelar é um órgão político. Político no sentido com P maiúsculo, né? Não é político partidário. A vedação da 170 do CONANDA fala assim, ó, que vocês não podem se utilizar do CT para propaganda e atividade político-partidária. Já estou fazendo esse alerta porque esse ano é ano de eleição e na eleição passada aconteceu do conselheiro ir lá, vou entregar aqui uma notificação e junto já foi o santinho. Vocês estão rindo, mas isso aconteceu, gente. E esse conselheiro foi afastado porque estava exercendo atividade político-partidária, tá? Obviamente que vocês não podem confundir a sua atribuição enquanto conselheiro com a sua visão política, os seus candidatos, de preferência e tudo mais. É proibido o conselheiro fazer, fora do expediente, fazer atividade político-partidária? Não. Fora do horário do expediente não é proibido, tá? Agora, para
resguardar a própria imagem de vocês e do próprio conselho tutelar na comunidade. Eu, se fosse conselheiro tutelar, eu jamais me envolveria em campanha político-partidária, sobretudo esse ano, que é ano de eleição municipal, que a gente sabe que o negócio pega fogo. Tá? Por quê, gente? Porque o sujeito que vai encontrar vocês entregando santinho no fim de semana, ou que vai encontrar vocês pedindo voto para o prefeito X ou Y, para o candidato tal, ou que vai encontrar vocês lá no comício do prefeito ou do vereador, ele não sabe separar o conselheiro tutelar da pessoa particular. E aí, gente, sabe o que vai acontecer? Qualquer medida que vocês tomarem lá no conselho vai começar a ser questionada porque vocês são amigo ou inimigo do prefeito. Ah, fizeram isso, aquele conselheiro, mas é porque, olha lá, ele não vai fazer isso porque ele está lá defendendo o prefeito, ele foi lá no comício do prefeito, do atual prefeito que está querendo ser reeleito. Desculpa, ele estava lá no comício do candidato da oposição. Então, é claro que ele vai usar o conselho lá para cobrar a prefeitura, porque ele quer usar o conselho para essa finalidade. E aí começa a virar uma disputa, né? Um representa contra o outro representa contra um. E quem é que sofre disso tudo? A imagem do conselho tutelar perante a comunidade e o atendimento que é prestado pelo conselho às crianças e adolescentes. Então, gente, cada um tem a sua visão política de mundo, cada um tem o seu olhar, os seus candidatos, todo mundo vai votar lá em outubro. Mas, enquanto conselheiros, gente, segurem a onda, não se envolvam em atividades político-partidárias, mesmo fora do expediente, por vocês, para a segurança de vocês e para a imagem do Conselho Tutelar. Tá? Não é proibido fazer isso fora do expediente, mas não é nada recomendável. Tá? Impedimento ou suspeição. Lembrando que o conselheiro tem que se declarar impedido quando for atuar em caso de parente seu, tá? Em caso de amigo íntimo ou inimigo, aqui deixa eu abrir um parênteses, inimigo capital, tá? Cidade pequena, né? O pessoal aqui de Major Gersino e tal, todo mundo é conhecido na cidade, né? Todo mundo se conhece. Então, e agora? O que a gente faz? Ninguém mais trabalha porque todo mundo é conhecido? Não, gente. A 170 do Conanda fala em amigo íntimo, tá? É mais do que conhecido e é mais do que amigo. É aquela pessoa que você não consegue manter a imparcialidade, a neutralidade no seu atendimento. Porque ele é muito próximo, é seu amigo de infância, vocês se conhecem desde criança, e aí vocês frequentam a mesma casa, ou vocês estão sempre juntos e tal. Vocês não vão conseguir prestar esse atendimento de forma profissional e imparcial. Declarem-se impedidos, ok? As penalidades, gente, que são cabíveis aos conselheiros tutelares, inclusive na esfera administrativa. Advertência, suspensão e a própria destituição do cargo. Tá? Isso na esfera administrativa. Na esfera judicial, vocês podem receber as penas da lei de improbidade administrativa, se for um crime, uma pena criminal. Tá? Essas penalidades são aplicadas em procedimento administrativo, assegurado óbvio contraditório para vocês se defenderem nesse processo, e quem aplica é o órgão a qual vocês estão vinculados administrativamente, ok? Gente, conselho e orçamento, não vou aprofundar porque a gente vai ter uma web só sobre isso, tá? Só uma manhã inteira para falar da questão do orçamento. Mas eu quero lembrar que vocês têm uma atribuição que é a das mais importantes e a que é a menos lembrada, que é assessorar o Poder Executivo na elaboração da proposta orçamentária. 136, inciso 9. E aí, como é que a gente faz isso, gente? Na prática, né? Pessoal, vamos lá para a gente entender um pouquinho sobre orçamento. Porque depois falta, né, a gente fazer esse tipo de articulação e de cobrança lá no município, e aí vai faltar os programas e os serviços lá no município de vocês. Eu estou colocando aqui, inclusive, um passo a passo, gente, para vocês fazerem isso. O primeiro passo é conhecer os instrumentos de planejamento orçamentário e os seus prazos. Nós temos que saber o que é PPA, que é o Plano Plurianual, LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, e a LOA, Lei Orçamentária Anual. Cada uma delas tem um prazo. O PPA é cada 4 anos, ano que vem ano de PPA,
tá? Que ele vai durar 4 anos, e ele está a LDO está vinculada ao PPA e a LOA vinculada ao LDO. A LDO e a LOA são anuais. LDO no primeiro semestre e LOA no segundo semestre. Ok? A gente precisa, obviamente, aprofundar, entender o que é cada um desses instrumentos, para saber onde que a gente vai interferir. Tá? O segundo passo, não adianta eu saber tudo sobre PPA, LOA e LDO, e saber os prazos dessas leis, tá? Se eu não tenho dados suficientes, indicadores. Olha o CIP-ACT aqui de novo, gente. Se eu não tenho os indicadores sociais do meu município para balizar a construção do orçamento. Vou dar um exemplo para vocês. Está faltando vaga de creche no nosso município. Pensando em orçamento, em dinheiro, faz diferença se são 10 crianças ou são 100 crianças? Faz, não faz? Se são 10 crianças, a gente precisa, às vezes, o quê? Não precisa nem, às vezes, construir nada. Só mexer na estrutura, melhorar aqui uma coisinha ou outra e tal, fazer uma ampliação pequena, a gente resolve. Se são 100, a gente tem que construir uma creche nova. Né? Isso custa dinheiro. 300, 400, 500 mil reais, não sei quanto é que custa uma creche. Mas custa dinheiro. Né? Isso tem que entrar no orçamento. Se não tiver no orçamento, não vai ser realizado no ano seguinte. Tá? Então, a gente tem que conhecer os dados, ter os indicadores sociais. E mais, gente, mais do que o dado social, os indicadores, nós precisamos conhecer o quê? As políticas públicas. Vocês querem um exemplo? Vamos supor que no meu município de Major Gercino, agora cismei com vocês, tem lá 15 crianças na fila de espera para atendimento psicológico individual, clínico. Tá? Lá em Major Gercino, olha, tem muita criança, precisamos de atendimento psicológico para essas crianças. Tem fila de espera. Aí, opa, a gente conseguiu aqui, fizemos um estudo, a gente sabe o que é PPA, LDO, LOA, a gente já sabe que são 15 crianças que precisam. Aí a gente vai lá no orçamento e fala para o prefeito assim, olha, prefeito, então, a gente vai colocar aqui então um valor a mais, o que você, vamos construir aqui no nosso orçamento, colocar um valor a mais para a Secretaria de Assistência Social, contratar mais um psicólogo para atender lá no CRAS, para fazer esse atendimento. Aí o prefeito, legal, vamos colocar, vamos lá. E aí contrata mais um psicólogo. O que acontece com a fila de vocês? Continua igual. Porque o psicólogo do CRAS não faz atendimento clínico. É o psicólogo da saúde. Tá? Então a gente tem que conhecer a política pública, senão a gente vai alocar o recurso de forma inadequada. E mais, gente, entender, tá? Entender se não há, às vezes, excesso de encaminhamento. Atenção, gente. É muito comum de acontecer, já aconteceu comigo em várias comarcas, tá? Em vários municípios. Eu lembro de um município que eu fui trabalhar, uma comarca que eu fui trabalhar, sentei na minha mesa, chegou lá, não lembro quem foi me procurar da rede, fala assim, doutor, aqui o problema é neuropediatra. Neuropediatra. Precisa fila de espera 6 meses. Aí eu disse, não, tudo bem, vamos trabalhar com o município então agora, vou instalar um procedimento aqui para fazer essa cobrança no município. Fui descobrir o que estava acontecendo. Primeiro, atendimento de neurologia, neuropediatria é uma subespecialidade. Então, o neurologista que não tem essa especialização, ele pode atender crianças também. Claro, idealmente tem que ser um neuropediatra, mas o neurologista pode atender, não precisa ser um neuropediatra. Só estou dando um exemplo, tá, gente? Serve para outras coisas também, tá? Mas o que eu descobri? Mais do que isso, eu descobri que não tinha nenhum tipo de triagem, de protocolo desses casos. A escola pegava o menino que estava incomodando lá e mandava para o neuropediatra direto, torcendo para o neuropediatra dar uma Ritalina. Né? O que a gente fez lá? A gente sentou com o município e construiu um protocolo. Esse protocolo estabeleceu que dentro da política de saúde, a escola vai primeiro, a gente estabeleceu, lá tinha uma psicóloga na saúde, a psicóloga da saúde ia fazer uma psicóloga da educação, essa psicóloga ia analisar o caso, se realmente fosse o caso, ia encaminhar pelo fluxo da saúde. Porta de entrada da saúde, UBS, Unidade Básica de Saúde. A gente tem que entender que existe um fluxo. Esta fila de espera, que era, sei lá, de 50 crianças, virou 3. Virou 3, gente. Era excesso de encaminhamento, não era falta de serviço. Não era falta do serviço, era excesso de encaminhamento. Tá? Então, gente, primeiro passo, conhecer os instrumentos. Segundo passo, conhecer as políticas públicas e ter os dados. Terceiro passo, aí sim,
solicitar, dentro do prazo, tá, a participação dos debates no orçamento, no executivo e depois no legislativo. Essas PPA, LOA e LDO são leis. Então, elas saem do executivo e passam pela Câmara de Vereadores. E a Câmara de Vereadores tem que fazer pelo menos uma audiência pública. E lá vocês podem fazer a defesa do que vocês desejam. Mais do que isso, gente, tá? Eu sei que tem conselho que já está fazendo isso também. Aquele relatório trimestral que vocês têm que produzir, peçam lá um momento, na palavra do dia da Câmara de Vereadores, e vão lá fazer a leitura, a discussão com os vereadores disso. Mostrem para eles o serviço de vocês, gente. Deem visibilidade para o que vocês estão fazendo. Não fiquem escondidos. Cobrem a responsabilidade de quem é responsável. Muitas vezes os vereadores nem sabem que isso está acontecendo. Tá? E aí, gente, ó, quando eu falo solicitar tempestivamente, eu estou falando do seguinte: o prefeito de vocês, por mais bem ou mal intencionado que seja, não importa, ele não vai cair da cama um belo dia, bater a cabeça no chão e lembrar, opa, estamos em setembro, tenho que cumprir o artigo 136, inciso 9 do Estatuto, vou oficiar para o Conselho Tutelar, para o Conselho Tutelar me assessorar na elaboração da proposta orçamentária. Ele não vai fazer isso, gente. Não importa o prefeito. Quem tem que se colocar nesse debate é o próprio Conselho. Oficiar lá para o prefeito, pegar o recebido do prefeito, da prefeitura, né, e fazer uma reunião. Não é o prefeito que faz o orçamento, gente. São as secretarias. Né? O secretário de Finanças, de Administração da Prefeitura. Vamos sentar lá com ele, vamos construir com ele. Ah, mas a Prefeitura não nos deu espaço. Vamos lá no Legislativo, vamos lá na audiência pública, falar sobre, em nome das crianças, em nome do Conselho Tutelar. Prioridade absoluta, artigo 227 da Constituição, artigo 4º do Estatuto. E aí fazer um debate concreto, gente, fazer um debate concreto. Não é um debate assim, tem que ter prioridade absoluta. Esse é um debate vazio. O debate concreto é aqui, ó, tem 1 milhão para asfaltar a rua e está faltando atendimento para a criança. Quem tem prioridade é a criança, não é o asfalto. Esse é o debate que a gente tem que fazer, gente. E quando a gente ficar falando para o céu, prioridade absoluta, não vai cair do céu prioridade absoluta. Vamos fazer um debate concreto, a partir do orçamento do município, a partir dos dados concretos. Tá? Não vou aprofundar. Trouxe aqui, ó, mas, gente, olha só como é fácil de achar, gente. Ó, achei nesse site aqui, ó. Conceito de PPA, de LOA, LDO, para trazer para vocês, achei no site. Tem curso sobre orçamento público no YouTube. Vocês podem procurar lá. Ou não, eu quero fazer, a gente quer se aprofundar mesmo nesse tema. Vamos reunir aqui os 3, 4 conselhos e os FIAs juntos, custear uma capacitação sobre orçamento público. Vamos trazer um cara top aqui para ficar uma semana conosco, para ensinar a gente sobre orçamento. Tá? Então, vamos pensar nessa atuação do conselho, gente, enquanto fomentador de política pública, né? Gente, e para a gente finalizar a nossa conversa de hoje, tá? Falta 10 para as 5, está todo mundo cansado, eu também estou cansado, mas estamos quase acabando, tá? São os últimos slides, esse é o último tema que eu vou tratar com vocês, que é um tema muito difícil, muito polêmico, que é a relação do Conselho Tutelar com o sistema de justiça. Primeiro de tudo, gente, tem várias situações, a maioria delas, que não tem certo e errado, tá? Não é questão de legal ou ilegal, é questão de compreensão e de entendimento. O que o Conselho tem que fazer, gente? Senta com a sua promotoria de justiça para fazer o alinhamento dos casos que vocês vão encaminhar, que vocês não vão encaminhar, quais são as hipóteses, quais não são as hipóteses, tá? Vai ter promotor que vai dizer, eu quero que vocês encaminhem tais e tais casos, vai ter outro que vai dizer, não, esse aqui não é comigo, esse aqui é com vocês. Porque não estou falando, não é certo e errado, gente. É a questão de compreensão de cada conselho, junto com cada promotoria, junto com cada vara da infância, tá? Façam isso semana que vem, tá? Procurem a promotoria, conversem com eles. O que eu falei para vocês? Cronograma fixo de reuniões. Muitas coisas podem ser resolvidas nas reuniões de rede, inclusive com a participação da promotoria, do promotor, às vezes ele não pode ir, vai o assistente. Tá?
Gente, façam essa articulação com as suas promotorias, tá? Isso é muito, muito, muito importante, tá? Mas, gente, eu queria lembrar para vocês, isso tem que ficar muito claro, muito, muito claro. A atuação do sistema de garantia de direitos não e não se dá em nível de atendimento. Pelo amor de Deus, gente. Olha aqui, ó, a figura abaixo. Não é assim, o caso está tudo bem, fica na escola. Piorou um pouquinho, vai para o CRAS. Piorou um pouquinho, vai para o conselho. Piorou um pouquinho, vai para o promotor. Piorou um pouquinho, vai para o juiz. Piorou um pouquinho. E aí? Vai para quem? Só Deus na causa. É? Gente, a nossa atuação não é assim, gente. Isso aqui é situação irregular, é código de menores, pelo amor de Deus. A atuação do sistema de garantias não se dá em níveis de atendimento, mas em divisão de atribuições, tarefas e responsabilidades. E por isso que nós temos que saber quais são as nossas atribuições, quais são as nossas tarefas, quais são as nossas responsabilidades e quais são as tarefas, responsabilidades e atribuições do outro órgão, inclusive do Ministério Público e do Poder Judiciário. Porque isso daqui, gente, ó, tá aqui, ó, eu escrevi, ó, herança do Código de Menores, mas permanece vivo ainda, ó, em muitos lugares. Eu ouço, da fala de vocês eu já percebo. Semana passada eu estava lá em Mafra, e aí uma conselheira olhou esse negócio e disse: mas, doutor, e aí tem aquele caso que a gente não consegue resolver, a gente encaminha para o Ministério Público. É isso que eu estou combatendo. É isso que eu estou combatendo. A divisão é por atribuição, e não é porque eu não resolvi o caso que eu vou mandar para a MP. Você vai mandar para a MP os casos que são de atribuição da MP, e não porque eu não resolvi o caso. Se eu não está dando certo aquele nosso acompanhamento, nosso atendimento, a gente faz o quê? Senta e replaneja. Senta e replaneja, faz reunião de rede, faz o PIA, realoca. E quando for para encaminhar para a MP, a gente encaminha com um objetivo específico, com um pedido. Senhor promotor, eu quero que você, nessa situação, faça isso. Se vocês fizerem essa pergunta, antes de encaminhar os casos para a MP, vocês vão perceber que a maioria dos casos não precisa chegar na MP. E, gente, eu estou falando isso, não é porque a MP não quer trabalhar, gente. Pelo contrário, a gente quer se dedicar para fortalecer as políticas públicas junto com vocês, para ter um atendimento qualificado quando é a nossa atribuição. A vocação do Ministério Público é a defesa dos direitos difusos e coletivos, é defender a estruturação das políticas públicas, uma polícia militar com mais policiais, com mais armamento, um CRAS atuando com profissionais capacitados, uma escola acolhedora, com bons professores, atrativa, uma saúde sem fila de espera. E isso é função do Ministério Público, gente, também, tá? Então se perguntem, gente, porque se vocês fizerem essa pergunta antes de encaminhar o caso para a MP, vocês vão se dar conta. Estamos encaminhando para a MP porque ele não está aderindo. Bom, aqui eu não encaminho mais. Porque não estar aderindo não é motivo de mandar para a MP. É motivo para a gente sentar e replanejar. Não, aqui é o caso que o conselho, no colegiado, verificou que é necessário o acolhimento dessa criança. Aí sim, aqui é caso de encaminhar para a MP. Aqui é caso de intervenção do Ministério Público. Gente, coloquei aqui, ó. Já falamos sobre medidas socioeducativas, né? Quem aplica no ato infracional as medidas socioeducativas é o Poder Judiciário, a partir de uma representação do MP. Definição de guarda e adoção competem ao Poder Judiciário. Mas eu coloquei aqui, gente, o que o Conselho pode fazer, mesmo nesses casos em que a atribuição é do Ministério Público ou do Poder Judiciário. Vou dar um exemplo para vocês, ação de destituição do poder familiar. Ok? Ação de destituição do poder familiar é quando aquela criança é retirada da família e nós vamos, então, dizer para que o juiz diga que aquela família não tem condições de criar, destitui o poder familiar e vamos entregar aquela criança para uma família substituta, em adoção. Ok? Gente, no direito, o direito funciona com a seguinte premissa.
Tem um ditado muito famoso, quem fez direito, teve contato já com o direito, vai conhecer. O que não está nos autos, não está no mundo. Então não adianta, gente, não adianta a situação ser gravíssima se isso não for materializado no processo por meio de provas. E muitos desses casos, olha aqui, ó, nós temos um histórico anterior de vulnerabilidade social, e nesse caso o Conselho está acompanhando. Não é porque tem uma destituição rolando, uma troca de guarda rolando, um ato infracional praticado, uma medida socioeducativa aplicada, que o Conselho vai dizer, não, agora está lá no Judiciário. Não, o Conselho continua acompanhando as políticas públicas, as medidas protetivas que foram e devem ser aplicadas. Agora, uma coisa que acontece muito, gente, muito, é uma tragédia, gente, é uma tragédia que acontece. Digo porque já aconteceu comigo, tá? Uma comarca que eu passei, o Conselho Tutelar, não só o Conselho, a rede como um todo, tá? Toda semana estavam lá, buzinando no meu ouvido, falando de uma mãe que tinha 3 filhas e que, segundo a rede, não tinha condições de cuidar dessas crianças e não tinha família extensa. Toda semana eles estavam lá. Doutor, tem que acolher e destituir, tem que acolher e destituir, essa mãe é alcoólatra, essa mãe não sei o quê, essa mãe não sei o quê, essa mãe bate nos filhos, essa mãe é negligente. Vamos questionar a negligência também, né, gente? Vamos pensar o que é negligência, né? Mas isso é para outra discussão. Aí, beleza, até que um dia eu me convenci de tanto que eles martelaram lá na minha cabeça, eu me convenci que era o caso realmente de ajuizar a ação de destituição. Ajuizei a ação, e aí eu arrolei como testemunha as pessoas que estavam lá batendo na minha porta, dizendo que essa mãe não tinha condições. Porque eu preciso levar para o processo a prova que essa mãe não tem condições. Não é porque eu acho, é porque eu tenho que provar. Né? Essa mãe, ou esse pai, ou essa família tem direito a contratar um advogado que vai defender essa família. E vai dizer, olha, o que o promotor está dizendo aqui é tudo mentira. Essa mãe cuida muito bem da criança. E o juiz vai ter que julgar entre essas duas posições, vai ter que julgar o que é o mais correto. Né? Ele vai julgar com base no quê, gente? Com base no que ele acha? Não, com base no que está no processo. O que não está nos autos, não está no mundo. Aí chegamos lá na audiência, eu, bonitão lá, né? Hoje a audiência aqui daquele caso, o conselho vai vir, vai dizer que essa mãe não tem condições, que essa mãe aqui é negligente, que a mãe fez isso, agrediu a criança, não sei o que e tal. Sentou a conselheira lá na frente do juiz, o juiz... Então, senhora, como é que foi a situação aqui? Narrei tudo isso na petição, né, dizendo que a mãe tinha cometido isso, aquilo, agredido as crianças e tal. Então, senhora conselheira, então é verdade que a mãe aqui agredia a criança? Doutor, pois é. Eu não vi, mas me falaram que o fulano, o tio da criança, disse para meu amigo, que disse para mim, que a mãe tinha agredido a criança. Gente, a gente dá risada, mas é muito sério. Tá? O que aconteceu com esse caso? Tá? E acontece em vários casos. Essas meninas estavam acolhidas, estavam no abrigo, tá? Enquanto o processo durava. O processo, às vezes demora um pouquinho mais, mas geralmente é rápido, 3 meses, 6 meses no máximo. Tá? Por sorte, e isso acontece muitas vezes, o juiz lá da comarca conhecia o caso. Né? Uma comarca pequena, do interior e tal, e aí a Assistente Social Forense ajudou a gente também, fez um relatório bem bom e tal, e o juiz disse, não, olha, eu vou destituir, porque realmente, apesar da prova não estar aquela maravilha, eu sei que tem isso aqui, e vou destituir e encaminhar as meninas para adoção, e elas já estavam no limite, assim, né? Uma escadinha, assim, era 6, 7, 8, um pouquinho mais, já é difícil de adotar depois. Né? Mas esta mãe, ela tem um advogado. Né? E esse advogado, ele vai fazer o quê? Recorrer. E recorre para onde, gente? Recorre aqui para Florianópolis, para o Tribunal de Justiça. E aí eu digo isso porque eu, antes de passar no concurso para MP, eu era assessor no tribunal, assessor de desembargador. Chega o processo lá para você, meu amigo, você não conhece o caso. Você não sabe a história que está por trás do processo. Você não vivencia aquela realidade. E aí, tu lê o processo, como eu li vários, li o processo e diz, olha, mas não tem prova para destituir. Como é que o juiz está afirmando que essa mãe é omissa, que essa mãe agrediu os filhos, que essa mãe não aderiu, se não tem nenhum documento formal dizendo que ela foi encaminhada para a saúde e não aderiu? Cadê a prova? Não tem prova. Aí o que o desembargador faz? Quando eu estava assessorando, eu fiz várias vezes, ligava para o juiz. Olha só, gente, jeitinho, né? Não era para ter feito isso. Ligava para o juiz para entender um pouquinho melhor.
Aí eu conseguia, às vezes, consertar o problema. Eu não, né? O desembargador com quem eu trabalhava. Mas, em muitos casos, gente, isso não acontece. Aí, sabe o que acontece na prática? Essa criança que ficou 6 meses, 1 ano, às vezes 2 anos no abrigo, o tribunal vai lá e diz, não tem prova que essa mãe era negligente, omissa, não sei o quê, devolve para a mãe. Olha a gravidade, gente. Olha a violência institucional, né, nele, que a gente está praticando com essas crianças, porque não quero me comprometer, né? Gente, com todo respeito, tá? Se você não quer se comprometer, tchau, tá? Pega o seu bonezinho e vai embora, tá? Quando eu passei no concurso do Ministério Público, eu sabia que eu ia me comprometer. Me comprometer não é me envolver pessoalmente nas coisas, mas é que meu nome ia estar lá. E eu faço isso. Eu já denunciei gente grande. Já fiz júri, sujeito perigoso, envolvido em facção criminosa, me encarando o júri inteiro. E eu fui lá e fiz. A minha função é fazer isso. Ah, mas eu não quero me comprometer, não sei o quê. Então, meu amigo, vai ser outra coisa. Vai trabalhar na padaria, vai trabalhar lá não sei aonde, você não se incomoda. Se você quer ser conselheiro e não se incomodar, você não serve para ser conselheiro. Você não serve para ser servidor público, né, nele. Então, meus amigos, nós temos que ter responsabilidade com aquilo que a gente faz. E quando vocês indicarem um caso, deixem isso claro. Deixem isso claro dos relatórios de vocês e deixem isso claro quando vocês forem prestar depoimento. O que vocês não precisa mentir, gente. Ninguém vai mentir, mas deixem claro aquilo que vocês sabem. Não inventem, tá, situações, mas não se omitam nessas circunstâncias, porque quem vai sofrer é a criança. Quem vai sofrer depois é a criança. Foi isso que eu coloquei aqui, gente, tá? Ó, instrumentalizar o judiciário e o MP com elementos probatórios que permitam que tais órgãos tomem a melhor e mais bem informada decisão possível, evitando o risco de modificação nas instâncias superiores, que é isso que acontece muitas vezes. E aí o histórico anterior, né? Aqui, ó, no que vem antes da aplicação da medida socioeducativa ou de proteção, de acolhimento institucional familiar, ou de decisão do poder familiar e colocação em família substituta, é que se destaca o papel do Conselho Tutelar. Gente, medidas que devem ser aplicadas diretamente pelo Conselho, não precisa de papel do promotor. Está tudo aqui, ó. Tá? Vou chamar a atenção para 2 aspectos desse slide. Primeiro deles, encaminhamento, sublinhei ali, aos pais ou responsável. Este artigo, vamos pensar lá em 90, gente. Lá em 90 a gente tinha meninos e meninas de rua, né? Moradores de rua, entre aspas, meninos que moravam na rua, ninguém mora na rua, né? Mas os meninos que moravam na rua, este dispositivo foi pensado para isso. Se eventualmente o Conselho encontrar uma criança que está residindo na rua, e aí está em situação de vulnerabilidade, ele pode encaminhar aos pais ou responsável. Aos pais, obviamente, quem são os pais diretamente ali. O responsável, gente, não é quem o Conselho acha que é responsável. É quem tem a guarda daquela criança. Ok? Não existe termo de responsabilidade para trocar a guarda de criança, gente. Esse dispositivo aqui, gente, ele não serve, não pode ser utilizado como muitos conselhos usam, para tirar a criança da mãe e entregar para a tia. Isso é troca de guarda. Quem troca a guarda é o juiz. Ok? Aqui, gente, ó, queria falar aqui, ó. Vejam, como o Estatuto é de 90, também nós temos alguns dispositivos que têm que ser lidos à luz da atualização da política, né, da política pública. Estava lá, ó, inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a alcoólatras e toxicômanos. A gente nem usa mais essa expressão, né? Mas está lá no Estatuto e a gente tem que fazer a releitura, então, desse dispositivo e compreender que existe uma lei que regulamenta, e normativas que regulamentam o tratamento ambulatorial, que é a regra. Gente, nossa política de saúde mental é uma política que preconiza o tratamento ambulatorial, que é prestado na comunidade, em regra pelos CAPs, ok? Quem não tem CAPs é um NASF, tá? Tem que ter NASF para fazer esse trabalho.
A internação, ela é sempre, sempre, sempre excepcional. Internação psiquiátrica, estou falando aqui, tá? Não estou falando de internação por ato infracional, que é outra internação. Estou falando de internação psiquiátrica. Usuário de drogas, uso abusivo de drogas e transtorno mental, tá? Gente, condição necessária para internação, laudo médico. Tem que ter laudo médico, tá? Não adianta, o conselho acha que tem que internar porque o menino é tem que ter laudo médico. Sem laudo médico não tem internação, tá? E aí nós temos que diferenciar o que é internação involuntária do que é internação compulsória. A internação é excepcional, tá? E aí nós temos 3 modalidades. A voluntária, que eu nem coloquei ali, que é quando a pessoa quer, né? Então eu quero me internar, eu vou lá, ok, tenho um laudo médico, me interno. A internação involuntária, que é aquela que tem o laudo médico, sempre tem o laudo médico, mas a pessoa não quer ser internada, o adolescente não quer ser internado, mas tem alguém da família, pode ser o pai, o avô, alguém que cuida daquela criança, que quer a internação. Então, o adolescente não quer, mas alguém quer. Alguém da família. Tá? Esta é uma hipótese de internação involuntária. Esta internação involuntária não precisa passar pelo Poder Judiciário nem pelo Ministério Público. Esta internação involuntária deve ser providenciada diretamente pela saúde. Ok? Nós temos um último caso. 90% dos casos que vocês vão pegar é internação involuntária, tá? Mas tem a exceção, que é a exceção da exceção, que é a internação compulsória, que é quando tem laudo médico e ninguém quer, nem o adolescente quer e nem a família quer. Aí sim precisa de uma determinação judicial, tá? Este é um caso que pode eventualmente ensejar uma representação para o Ministério Público, tá? E compulsória, involuntária não. Tá? Gente, estamos quase perto do fim, tá? Mas eu queria tratar com vocês esse tema, que é bem importante, que é a questão do acolhimento, tá? Que é a medida mais gravosa, mais drástica que o Conselho pode tomar. Primeiro de tudo, gente, lembrar que o acolhimento é exceção, tá? A criança tem direito a convivência comunitária em sua família natural, ou extensa, ou na substituta. Então, gente, o acolhimento é excepcional, gente. Não é assim, a família não está aderindo, eu vou acolher. Precisa de fundamento grave para fazer o acolhimento. Porque se vocês fazem acolhimento em casos que não são graves o suficiente, essa criança vai voltar para a mãe. Tá? Ou vai ficar a vida inteira no abrigo, que também ninguém quer. Aliás, procurem depois, gente, joguem no Google, procurem a história dos órfãos da Romênia. Órfãos da Romênia, tá? É uma pesquisa que foi feita na década de 90, lá na Romênia, no país Romênia, e que mostrou os graves traumas psiquiátricos, neurológicos, que foram causados às crianças que ficavam, eles tinham lá uma política de colocar todo mundo no abrigo. E aí lá os médicos e psicólogos acompanharam essas crianças antes e depois, tá? E comprovaram cientificamente que a criança que cresceu sem um lar, sem vínculo afetivo com ninguém, elas têm sérias dificuldades depois. Não é que está perdido, obviamente que não, né? Criança e adolescente é resiliente. Eles se transformam, amadurecem, a gente vai lutar por eles. Mas eles sofrem, sim, consequências sérias, tá? Eu queria reforçar isso porque a gente sempre muitas vezes vê o acolhimento só como uma medida de proteção. Ela é uma medida de proteção, mas nós temos que entender que é uma medida de proteção que embute uma violência, que é o rompimento do vínculo familiar. Por isso, nós temos que pensar sempre o acolhimento como um mal menor, ok? Um mal menor. Então, entendemos que o acolhimento é exceção, ok? Agora, o acolhimento direto pelo Conselho Tutelar. O Conselho pode fazer, mas esta é a exceção da exceção. Qual que é a regra nessa exceção? Qual que é a regra no caso de acolhimento?
Artigo 136, parágrafo único do Estatuto. Se no exercício das suas atribuições, o Conselho Tutelar entender necessário o afastamento do convívio familiar, acolhimento ou troca de guarda, comunicará imediatamente, incontinenti, o fato ao Ministério Público, prestando-lhe informações sobre os motivos de tal entendimento e as providências tomadas para orientação, apoio e promoção social da família. Gente, a regra, quando o Conselho entende necessário o acolhimento, é a representação ao Ministério Público. Agora, gente, representem com um pedido. Não mandem para o MP para ciência e providências cabíveis. Senhor promotor, aconteceu isso, a situação é essa, está aqui os documentos todos, comprovando tudo isso. Nosso pedido é que você entre com ação imediatamente, emergencialmente, para fazer, com urgência, para fazer o acolhimento dessa criança. Por que eu reforço isso, gente? Alguns municípios, nos últimos anos, fizeram alguns estudos, tá, para verificar de onde vêm as crianças que estão acolhidas. Se passaram pelo rito do Estatuto, que é passar pelo MP e pelo Judiciário, a partir de representação do Conselho, ou vieram direto pelo Conselho e depois foram homologadas pelo Judiciário, que é a exceção. Tem município que teve 30 acolhimentos e mais de 20 foram feitos diretamente pelo Conselho. O que isso significa, gente? Uma falha na rede de proteção. Tá? É uma falha na rede de proteção. Tá? Vocês têm que pensem em um acolhimento emergencial diretamente pelo Conselho para aqueles casos em que não dá tempo de acionar o Ministério Público. Tá? Sim, e aí ele tem... Pois é, isso a gente está discutindo também internamente, tá? Porque também tem uma visão equivocada, às vezes, de que determina que o Conselho faça quando o Ministério Público tem que ajuizar. Mas o Conselho tem atribuição para isso. Agora, é possível, gente, que vocês representem para o Ministério Público e o promotor não concorde com vocês. Respeitar os espaços decisórios. O Conselho representou, o promotor vai dizer, ó, não concordo. A responsabilidade é dele. Se acontecer uma coisa... Claro, vocês vão continuar acompanhando a criança, acompanhando os atendimentos, né? Mas, se era para ter feito o acolhimento e não foi feito, e der algum problema, vocês estão resguardados porque vocês fizeram o encaminhamento, tá? Respeitar os espaços decisórios. Assim como dentro do Conselho, daqui a pouco vocês vão estar numa reunião colegiada e vai chegar lá, olha, 3 querem acolher e 2 não querem. Respeita a maioria, tá? Respeitar o espaço decisório de cada órgão. Vamos chegar lá, tá? Então, gente... Quais são as hipóteses de acolhimento direto pelo Conselho Tutelar? Tá? Que é isso que o senhor estava perguntando agora. Quando é que o Conselho pode, e ele pode realmente, o acolhimento é excepcional, ele é um mal menor, mas quando tiver que ser feito, tem que ser feito. Usem lá o formulário para não esquecer de preencher nada. Quais são as hipóteses de acolhimento direto pelo Conselho? Essa A aqui, gente, tá? É uma hipótese teórica, porque aqui no Estado... Isso não acontece, assim, sabe? Crianças que vivem nas ruas... Eu conheço um caso só que eu atuei em toda a minha trajetória, conversando com outros colegas e tal. Foi um caso que aconteceu numa comarca, ali no Médio Vale do Itajaí, em que a mãe estava com a criança no ônibus, desceu, a mãe usuária de drogas e tal. Ela desceu no ponto de ônibus, estava indo para outra cidade. Desceu no ponto de ônibus, largou a criança, entrou no ônibus e foi embora. E ela não morava naquela cidade, né? Ela morava em outra cidade, estava indo para uma outra cidade bem longe. E aquele menino ficou ali na rua, era um menino com 6, 7 anos, sem conhecer ninguém, né? Ok, acolhimento emergencial, era no meio do carnaval e tal, o Conselho foi lá e fez o acolhimento corretíssimo, tá? Mas é muito excepcional, né? A regra, gente, assim, que vai acontecer mais vezes para vocês, tá? O acolhimento emergencial, tá aqui, ó, é em caso de abuso sexual ou violência física materializada ali, né? Não é assim, situação grave e flagrante. Não é assim, estamos acompanhando aquele caso que tem uma suspeita de um abuso sexual e a família não está aderindo, e aí um belo dia o conselheiro acordou lá de pá virada, agora não quer saber, eu vou acolher essa criança. Não, gente, aí é representação para o Ministério Público. Tá?
Nós precisamos, se há um caso que está sendo acompanhado pela rede, de um fato novo, que justifica aquele acolhimento. Tá? Agora, havendo uma situação grave e flagrante, primeiro de tudo a gente vai avaliar isso aqui, ó, se não é hipótese de afastamento do agressor. Se não é hipótese de afastamento do agressor, gente. Isso está lá no ECA desde 2009, mas agora em 2017, com aquela lei 13.431, tá? 13.431, que eu falei para vocês de manhã, a lei da escuta, do depoimento especial e tal, ela estabeleceu para as crianças, tá, as mesmas medidas protetivas daquela lei Maria da Penha. Afastamento do convívio familiar, aliás, afastamento do agressor, não pode contato, nem por telefone, aquelas coisas da lei Maria da Penha, que a gente sabe que tem, as crianças que sofrem violência, agora elas têm o mesmo direito. Tá? Então, se for o caso, vocês avaliarem que é o caso de afastar o agressor, vocês vão procurar a delegacia de polícia, tá, para fazer o pedido para o delegado encaminhar o afastamento, o pedido judicial de medida protetiva, e sai muito rápido, tá? Geralmente, em algumas horas, isso já é definido, tá? Mas vai ter situação realmente que não dá para afastar o agressor, ou mesmo afastando, a família não é protetiva, né? E aí é o caso flagrante emergencial de um abuso sexual, de uma violência física, de fazer o acolhimento. Lá no plantão, né? De madrugada, 3 da manhã, não consegui acionar o MP, ou acionei, ele disse para fazer o acolhimento direto. Este é o caso de fazer o acolhimento emergencial direto pelo Conselho Tutelar, preenchendo lá o formulário. Tá? Gente, agora uma questão muito, muito, muito delicada e muito, muito, muito polêmica, tá? Que eu coloquei aqui embaixo, ó. Este acolhimento, ele cabe desde que não haja família extensa apta a proteger a criança. O que eu quero falar com isso, gente? Vamos deixar bem claro, tá? Sentem lá no seu município com a sua promotoria para identificar qual é a posição do promotor, tá? Porque não tem certo e errado aqui nessa história, não tem legal ou ilegal, tá? O que eu entendo? Eu, João, entendo. Se eu tivesse lá no Conselho Tutelar de Major Gersino, o que eu orientava o Conselho Tutelar? Aconteceu uma situação de violência física gravíssima e tal, tem que fazer o acolhimento emergencial. Mas eu, conselheiro, eu já conheço esta família, tá? Já naquele nosso planejamento que a gente fez da rede de proteção, a gente já anteviu que poderia acontecer um acolhimento e já preparou a família extensa para isso. Então eu tenho segurança que essa criança pode ficar algumas horas com esta família para evitar o acolhimento. Então, isso eu estou chamando de acolhimento em família extensa. Você vai colocar na família extensa e, como você faz com o acolhimento institucional, você vai comunicar o Ministério Público e o Poder Judiciário em 24 horas. Tá? Este é o meu entendimento. Por que eu entendo isso, gente? Porque a lógica do Estatuto é sempre família natural, família extensa e acolhimento e família substituta. Tá? Então, pela lógica do Estatuto, não está claro isso no Estatuto, tá? Pela lógica do Estatuto, este é o meu entendimento. Vai ter gente que vai defender o contrário. Não, se você, mesmo tendo família extensa, tem que colocar lá no abrigo, e o abrigo depois verifica. Eu acho que isso viola a lógica do Estatuto, tá? Mas é uma questão de entendimento. Tem local que vai entender, então, que o Conselho, nessa circunstância, faz o acolhimento normal e comunica, tá? Não tem certo e errado, tá? Vocês têm que sentar com o seu promotor, com a sua promotora, e avaliar qual é o entendimento deles. Tá? É isso que eu gostaria, sugiro, na verdade, que vocês façam assim que retornarem para os seus municípios. Tá? Deu para entender, gente, qual é o caso? Quando eu falo de família extensa, não é assim, tem qualquer criança aqui, tem qualquer família aqui, vamos entregar para qualquer... Não. O Conselho já conhece essa família. As crianças reconheceram aquela família como uma família extensa e protetiva. Não é troca de guarda. Vocês estão entregando para essa família e comunicando em 24 horas ao Ministério Público para o promotor entrar com ação de guarda. Ok? O Conselho não troca guarda nem nessa situação. Tá? Bom, gente, aqui também não vou aprofundar, já passou bastante o nosso tempo. Só reforçar aqui, gente, ó, que eu já falei para vocês, ó, antes de encaminhar um caso ao MP, pense qual a necessidade, o interesse de agir do órgão. Ou seja, algo que não possa ser providenciado pela própria rede. Faça um pedido de demanda específica ao MP.
jamais encaminhe para a ciência e providências cabíveis, tá? Salvo nos casos de comunicação, por exemplo, comunicar que foi feito tal coisa, ok, essa é uma comunicação. Mas quando vocês querem uma providência do MP, vocês querem que o promotor faça algo para aquela situação, peçam isso, gente. Coloquem no relatório qual é o objetivo de encaminhar isso para o Ministério Público, tá? Tá, isso aqui vai ficar depois para vocês lerem, não tem importância, não é tão importante. Quer dizer, é importante, mas é importante que vocês depois façam a leitura. Gente, olha só, gente, para a gente fechar, tá? O último slide. Um monte de coisa, de temas polêmicos, tá? Que eu poderia falar aqui para vocês, eu não falei, porque já está dito aqui, ó. Tá? Já está dito nesse documento. Tá? Então, eu não vou repetir coisa que já está escrita. Tá? Pelo grupo de trabalho, no caso. Tá? Leiam esse documento, gente. Discutam em colegiado, discutam na rede, façam o protocolo a partir desse documento. Ele está aqui para vocês. E tem um item dele, inclusive, que eu queria fechar com isso, é o que o Conselho faz quando recebe um encaminhamento ou uma determinação que considera equivocada. E acontece, gente, vai acontecer com vocês, assim como acontece com o Ministério Público, tá? As promotorias também recebem casos que não são da atribuição do MP, e aí nós temos que dar uma resposta, tá? O que o Conselho... Recebemos lá, vamos dar um exemplo, tá? Recebemos lá no Conselho Tutelar uma ordem judicial para fazer visita assistida de criança e adolescente, uma disputa de guarda. Pode acontecer, tá? Está lá no documento de orientações técnicas, assinado pelo próprio Tribunal de Justiça, que não é função do Conselho Tutelar fazer visita assistida, tá? Inclusive dizendo para quem, tá? Quem é o órgão responsável por fazer visita assistida, que é do próprio Judiciário, tá? O que o Conselho tem que fazer, gente? O Conselho não basta simplesmente dizer, cruzar os braços e não é nossa atribuição. Receba isso, encaminha para o órgão que é o competente. Olha o princípio da desburocratização aqui, gente. Olha, não sou eu, mas é o fulano. Já estou encaminhando para a pessoa correta. E aí, fala lá para o juiz, falando, senhor juiz, nós recebemos uma determinação aqui de que para fazer visita assistida. De acordo com a orientação técnica assinada pelo próprio Tribunal de Justiça, de acordo com o fundamento tal e tal e tal e tal. Esta é uma atribuição do oficial da infância. Por isso, nós já encaminhamos, inclusive, a sua determinação para o oficial da infância. Está aqui o ofício que encaminhamos para ele, recebido por ele e tal. E solicitamos a reconsideração da sua decisão e que, nos próximos casos, você já encaminhe, pelo princípio da desburocratização e da intervenção mínima, direto para o órgão competente. Esta é a forma de vocês responderem a uma requisição, a uma determinação que vocês considerem ilegal ou equivocada. Não é ficar batendo boca, gente. Não vai levar a lugar nenhum, gente, porque, no final das contas, se vier uma determinação judicial, uma ordem do Ministério Público ou da delegacia, se der problema, a corda vai estourar para o lado mais fraco, gente. E a corda do lado mais fraco é o Conselho Tutelar. A gente sabe que é assim. Então, gente, tem que saber como responder, para não cair em bate-boca. Agora, está lá escrito no documento, gente, o que vocês têm que fazer, tá? Mas eu queria reforçar essa questão. Se, mesmo pedindo a reconsideração, o juiz determinou, olha, recebi o pedido de reconsideração de vocês, ou o promotor, ou o delegado, enfim, e não concordo e estou determinando que vocês façam mesmo assim. Apesar de estar lá no documento, eu entendo diferente. O juiz tem autonomia para isso, ok? Ele tem independência, tá? O que a gente faz com decisão judicial que a gente não concorda? A gente cumpre. Ok? Não, eu estou falando sério, gente, assim, porque eu quero proteger vocês, tá? E nós temos, gente, que tomar cuidado, porque, assim, viver em democracia não é fácil. Eu já fiz muito pedido, já ajuizei um monte de ação que eu queria lá que o juiz prendesse o fulano, e ele disse, não vou prender porque eu não concordo com o promotor. E o que eu faço? Eu recorro, eu peço para ele reconsiderar aquela decisão dele, mas se ele bateu o martelo e disse, está dito. O que a gente pode fazer, gente?
pensando estrategicamente, tá? Vamos cumprir essa determinação, tá? Mas nós vamos, agora sim, usar os meios processuais cabíveis para evitar que isso aconteça novamente. Isso pode ser um mandado de segurança, isso pode ser um recurso, tá? Para o Tribunal de Justiça, isso pode ser um trabalho via CCT para orientação, né, do juiz, um trabalho junto com a corregedoria dos órgãos do Tribunal de Justiça, enfim, para que isso não se repita. Mas, gente, atuem de forma estratégica, tá? Não entrem em bate-boca, porque não adianta, vai ser ruim para vocês, vai ser ruim, vocês vão criar inimizade na rede de proteção, vão criar inimizade com quem vocês não precisam criar inimizade, e isso não vai levar a lugar nenhum. Atuem de forma estratégica, tá? Conversando, orientando. Protocolo, gente, o protocolo antes, gente, porque vocês já vão ter lá dito, pelo próprio juiz, pelo próprio promotor, pelo próprio delegado, que não era caso de intervir do Conselho Tutelar, tá? Gente, para a gente fechar, tá? Eu queria só rapidamente, eu esqueci de dar o exemplo, tá? Que eu sempre dou, para a gente entender quando que é o caso de encaminhar, como que é a nossa divisão de tarefas que eu falei lá, né? Por atribuições e não por nível de complexidade. Eu vou tentar dar o exemplo para ficar um pouquinho mais claro, né? Vamos pensar naquele caso bem complicado que o Maurício tinha falado antes ali, tá? Este é um caso muito complicado e que não tem necessidade de acolhimento daquela criança, tá? Rompimento do vínculo familiar, não tem necessidade de atuação específica do Ministério Público. Este é um caso que, embora seja muito grave, não precisa chegar até o MP, ok? Vamos pensar num caso bem simples agora, tá? João e Maria eram casados, moravam aqui em Florianópolis e tiveram um filhinho chamado Pedro. O Pedro tem 5 anos. Ano passado, João e Maria se separaram e definiram num acordo lá, mediado lá pelo judiciário, que o Pedro ia ficar com o João, tá? Mas esse ano o João recebeu, tá tudo bem com o Pedro, tá? Tudo ok, se acertaram, fizeram um acordo, tá tudo certinho. Mas aí esse ano o João recebeu uma proposta de trabalho para trabalhar lá em Cuiabá. E aí ele olhou, falou com a Maria e disse: olha, eu tenho que morar lá em Cuiabá, mas o Pedrinho está aqui, ele tem os seus amiguinhos aqui, ele tem a sua escolinha aqui, a sua família aqui. Eu acho que é melhor que ele fique aqui em Florianópolis, não precisa ir lá para Cuiabá. Esse é um caso difícil, gente? É um caso complicado assim de resolver? Não, né? A criança está bem, não teve nenhuma violação de direitos, mas o que tem que fazer? Se a guarda estava com o pai, tem que passar a guarda para a mãe. E eles estão de acordo com isso. Este é um caso que não tem complexidade e gravidade nenhuma. Tem que passar pela MP pelo judiciário. Tá? Para regularizar a guarda. Vocês estão entendendo, gente, que não é por dificuldade, por complexidade, porque o caso é difícil, porque não adere, isso não é motivo para encaminhar para o MP. O caso. Tá? Trabalhar com a rede, fazer as reuniões com o MP também, isso sim. Tá? Qualificar as políticas públicas, mas se não há necessidade de rompimento do vínculo familiar ou outras hipóteses de encaminhamento para o MP, não precisa encaminhar. Tem caso super simples, que é caso de encaminhar para o MP. Tá? Encaminhar ou orientar? Depende da situação. Nesse caso do João e da Maria? Não, aí assim, vocês podem orientar, mas registrar no CIPIA, tá, que foi feita essa orientação, porque é uma medida de proteção. Orientação aos pais é uma medida de proteção. Tá? E aí vocês têm que saber depois se essa orientação foi exatamente levada ao fim pela essa família. Tá? Qual que é a orientação? Procurar o fórum lá para fazer a mediação, ou procurar um advogado, procurar a defensoria pública. Tá? Essa é a orientação que vocês vão dar. Passou 30 dias, 60 dias, não teve resposta, vamos ligar lá para ver o que eles fizeram. Tá? Para poder dar o fim e arquivar lá o processo no CIPIA. Tá? Gente, 5h30, queria agradecer muito, muito mesmo, tá? A presença de vocês hoje aqui. Eu sei que é um dia cansativo, eu sei que é muita informação. Esse material vai ficar disponível lá para vocês, tá? Mas eu queria finalizar, gente, tá? Para a gente encerrar esse dia com uma frase
de um poeta, pensador, enfim, filósofo uruguaio, que eu gosto muito, que acho que vocês conhecem, chamado Eduardo Galeano. Vocês conhecem o Eduardo Galeano? Ele tem aquela frase famosa que no final nem é dele, da utopia, né? Para que serve a utopia? Está lá no horizonte para me fazer caminhar e tal. Mas ele tem uma outra frase que eu gosto mais, que eu acho até mais bonita. O Galeano, gente, ele nos ensinou, né, que a gente não pode ficar esperando as mudanças surgirem lá de cima. A gente tem essa expectativa, né, que a grande mudança do país, do nosso município, do nosso estado, do mundo, vai se dar pelo nosso presidente, pelo nosso governador, pelo nosso prefeito, pelo promotor, ou por alguém lá, enfim, quem quer que seja. E o Eduardo Galeano, gente, nos ensinou que não é assim que funcionam as coisas. E essa frase é uma frase que me move. Está lá escrito na minha atribuição, enquanto promotor de justiça, que eu tenho que fazer capacitação para o Conselho Tutelar? Não está, gente. Mas eu estou aqui porque eu acredito. Eu acredito que, fortalecendo a rede, eu consigo qualificar as políticas públicas, melhorar a atuação do Ministério Público, melhorar o atendimento e garantir mais direitos da criança e do adolescente. Então, tem coisas que não vão estar escritas lá no papel, gente, mas a gente vai ter que fazer. A gente vai ter que fazer. Porque esse compromisso, esse comprometimento que vai fazer a diferença na vida das pessoas, na vida das famílias, na vida das crianças, na vida dos adolescentes. Não é fazer tudo ou fazer qualquer coisa, mas é acreditar, gente. E o Galeano nos disse, então, essa é a frase que eu queria terminar para encerrar nosso dia de hoje. Ele disse que, ao contrário do que a gente pensa, que temos que esperar a grande mudança vir lá de cima, ele nos ensinou que são as pessoas pequenas, nós aqui, gente, tá? Ninguém aqui vai mudar, né, vai resolver todos os problemas do seu município, das suas crianças, dos seus adolescentes sozinho. Nós somos pessoas pequenas, né? Pessoas pequenas, em lugares pequenos, lá no nosso conselho tutelar, lá na nossa conversa na reunião de rede, com a nossa mudança de olhar, com a nossa mudança da forma de escutar, participação obrigatória da criança. Eu não falei ali, gente, ó, oitiva da criança, não é confundir escuta especializada, ouvir o que a criança está nos dizendo. Não precisa perguntar para ela, mas ouvir o que ela está sinalizando para a gente, entender, conversar com a criança, de forma adequada, obviamente. Então, essa pequena mudança de olhar, sair da situação irregular e ir para a proteção integral. Poucas coisas, gente. Pessoas pequenas, em lugares pequenos, lá no nosso conselho, fazendo pequenas coisas. São essas pessoas, nesses lugares pequenos, fazendo essas pequenas coisas, que vão mudar o mundo. É isso que eu acredito, e é isso que eu gostaria muito que todos vocês levassem para casa. Se a gente quer mudar o mundo, a gente tem que começar por nós. Lá nós, pequenos, fazendo as pequenas coisas, fazendo a nossa formação, nossos protocolos, nosso olhar humanizado, nossa defesa intransigente dos direitos da criança e do adolescente, nosso conhecimento. Somos nós que vamos mudar o mundo. Esse é o desafio que eu lanço para vocês nos próximos 4 anos, gente. Muito obrigado e boa sorte nos próximos 4 anos. Sejam bem-vindos ao SGD.